Oi, 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 pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você que nos assiste no seu melhor horário. Professora Carla Lacerda aqui, aquela do dedinho da sorte que está aqui com plena convicção de que você será efetivado. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que já tem aí um cargo público e que almeja o segundo cargo, confia que você terá. Você terá o seu segundo cargo, sua segunda matrícula. E olha, quem tem duas matrículas tem também duas aposentadorias e tem mais de dinho, olha só. E você, minha amiga, você, minha linda, meu lindo, você que ainda não tem nenhum cargo público, confia que você será efetivado. E olha, estou aí contando com vocês para me ajudar aí na associaçãozinha do Clube de Xadrez e estou contando com vocês para depois de efetivarem, que tiverem recebendo lá seu salário maravilhoso, vocês me darem um presente muito lindo lá para a associaçãozinha, viu? E outra coisa, eu exijo que vocês se prometam. Assim que vocês efetivarem, que tomarem posse e estiverem lá no seu primeiro salário, vocês vão se dar um presente caro. Um presente caro, porque, minha gente, efetivar não é fácil, não é tranquilo. E você alcançando isso, você merece aquela viagem na Europa, você merece, você tem direito àquele carrão que você está de olho, ó, faz tanto tempo, você tem direito àquele casamento lindo que tanto sonha e ainda não teve condição de comprar aquele apartamento. Tudo bem? É tudo isso que estou desejando para vocês e com certeza absoluta vocês vão conseguir. Tudo bom? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa terceira aula sobre currículo paulista. Aqui vamos tratar sobre o ensino fundamental. Já tratamos da parte introdutória, no qual o Estado de São Paulo, assim que foi publicada a BNCC em 2018, já em 2000 início de 2019, nessa transição 2019, 2018 para 2019, o Estado de São Paulo, ele convidou todos os municípios do seu território, do seu âmbito jurisdicional, o Estado de São Paulo convidou todos os municípios a construírem este documento. E de 645 municípios, 612 receberam o convite, atenderam ao convite e se debruçaram ali com afinco para construir este documento. Este documento que é um reflexo de todas as especificidades desse estado, tudo bom? E o ensino fundamental não pode se furtar a estar dentro dessa gama de relatórios, de documentos, de direitos que foram aqui abarcados, ok? O currículo paulista para o ensino fundamental. Gente, nós sabemos que a educação básica ela se subdivide em três etapas: a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, as diretrizes curriculares para ensino fundamental, ela prevê que sejam 9 anos, ressaltando que o ensino fundamental é um direito de todo cidadão, com vistas à sua formação e a partir dos 6 anos de idade, as crianças, elas já podem, aqui está dizendo o currículo paulista, que elas já podem usufruir o direito à educação, mas não, minha gente, é a partir dos 0 anos. Aqui ele fala 6 anos, porque estamos tratando do ensino fundamental. Ok? Então, o ensino fundamental prevê que a inserção da criança a essa educação ela se dá a partir dos 6 anos de idade aos 14 anos. E é isso que as diretrizes curriculares nacionais eh, para a educação
e para o ensino fundamental e também aqui no currículo paulista, elas estão prevendo, ok? Tomando minha aguinha, considera também esse documento também, considera que há necessidade de se investir em um ambiente que seja educativo, com foco na alfabetização e no letramento. Já diz Emília Ferreira, o letramento não é decodificar códigos e não é e escrever não é registrar símbolos. Então, assim, esse currículo, na sua amplitude, ele prevê o foco na alfabetização e no letramento, na aquisição de conhecimentos de outras áreas e no desenvolvimento das diversas formas de expressão do nosso aluno, ok? O ensino fundamental, gente, ele tem 9 anos de duração. É a fase mais longa da educação básica. E ela tem que atender, já disse aqui, estudantes de 6 a 14 anos de idade. E essas crianças, ao longo desse período, gente, elas vão experimentar diversas mudanças relacionadas aos seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre é tanta coisa que vai surgir na vidinha dessas crianças, é uma riqueza de conhecimento, de crescimento, de hormônio, e é tanta coisa para ser vista e ser vivida no ensino fundamental que é imensurável aqui nessa aula, ok? E aqui, para facilitar os trabalhos didáticos, para facilitar, tem uma divisão, ok? Anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais se dão ali dos 6 anos até os 10 anos de idade, do primeiro ao quinto ano, e os anos finais, eles vão se dar dos 10 aos 14 anos, tá bom? Ali do sexto ano até o nono ano, ok? Não se percam nisso aí. Anos iniciais e anos finais, ok? Aqui, os fundamentos pedagógicos da BNCC, eles colocam como fundamental o desenvolvimento das competências gerais desse alunado. Já falamos ali das competências ali na nossa aula, no documento introdutório do currículo paulista, e aqui nós vamos falar novamente que essas competências, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser abrangidas aqui e elas precisam ser verificadas aqui no ensino fundamental. Para tratar do desenvolvimento dessas competências, minha gente, é importante que haja clareza em relação à cognição delas, as competências cognitivas. E quais são essas competências cognitivas? Cognitivo que vem de conhecimento, que é o interpretar, vai gravando aí, interpretar, refletir e raciocinar. Novamente, eu cito aqui Emília Ferreiro, que ó, vai cair na nossa prova, interpretar, ler para Emília Ferreiro não é somente fazer uma leitura, é preciso também interpretar, fazer uma interpretação. É preciso que haja uma reflexão dos conhecimentos e é preciso também que haja o desenvolvimento do raciocínio. Esses objetivos de aprendizagens ligados às competências socioemocionais, eles devem ser voltados para o estudante, à maneira de como ele se relaciona consigo mesmo, com o outro e com todo o entorno, ok? Essa competência de que ele é um indivíduo pronto a lidar com todas essas emoções, com todo como se diz, com toda essa gama de riqueza que está ali inserido no bloco escolar, ok? E repisando aqui, já disse uma vez lá na nossa aula introdutória,
torno a repisar aqui. Quais são essas competências? Ao reflexo da BNCC, essas competências são 10. E vocês têm que gravar, minha gente, 10 competências. Isso aí não cai nenhuma, nem duas, nem três, nem todas as provas, e invariavelmente eles pedem as competências. Aqui no caso, eles vão pedir do currículo paulista, porque esse edital ele não está pedindo BNCC. Como o currículo paulista é reflexo da BNCC, com certeza vocês têm que aprender essas 10 competências, ok? A primeira delas, a competência do conhecimento, que significa conhecer e valorizar os conhecimentos de hoje, ou de ontem, repisando. É a competência número um, competência do conhecimento, que significa conhecer e valorizar os conhecimentos de ontem que a sociedade produziu para compreender os conhecimentos de hoje e com isso pensar e construir uma sociedade justa e inclusiva no futuro, que observa os aspectos físicos, sociais e digitais, de modo que se consiga explicar a realidade. Ok? Competência número 2, pensamento científico, crítico e criativo. Isso quer dizer que esse aluno ele tem que ser capaz de analisar, testar, resolver problemas, pensar soluções. Assim, pode ser definida a competência do pensamento científico, crítico e criativo. O principal objetivo aqui, pessoal, é recorrer aos conhecimentos científicos, realizar uma análise crítica e pensar com criatividade, com imaginação para conhecer causas, testar hipóteses, pensar soluções para os desafios do mundo. Terceira, competência número 3, repertório cultural. Pensar em inclusão, reconhecer as diversas abordagens culturais, ela deve ser uma habilidade de todo estudante. Por isso, a competência do repertório cultural, ela é voltada para o aluno para que ele conheça e valorize as diversas manifestações culturais existentes, sejam elas locais, sejam elas nacionais, mundiais, não importa, ele tem que valorizar as diversas culturas, as diversas manifestações humanas que se existem nesse mundo afora, ok? E desse modo, esse aluno ele pode participar das diversas manifestações artísticas, culturais, explorar as relações entre as culturas e as sociedades, enfim. Enfim, o que prega aqui que, ao se apropriar desse repertório cultural, esse aluno, ele vai ser muito mais inclusivo, ele vai ser muito mais compreensivo em relação a si e em relação ao outro nas suas diferenças. Competência número 4, a competência da comunicação. Conhecer as formas de expressão, de saber utilizá-las, isso é o que se busca nessa competência. O aluno precisa aprender e a utilizar diversas linguagens, verbal, corporal, digital, sonora, visual, para poder partilhar informações, experiências, ideias em diferentes contextos. Isso, gente, ajuda qualquer pessoa, não só o estudante, a desenvolver o dom da escuta. Olha que maravilha! A partir da comunicação, em que ele começa a comunicar-se, a expressar-se, ele também desenvolve a escuta, né? Ele também desenvolve o ato de ouvir e perceber o outro, ok? Cultura digital. Essa aqui caiu na prova de Minas Gerais e caiu lá no Espírito Santo, umas 10 provas, a cultura digital, que é a competência número 5. E olha como a banca foi maldosa lá. Ela perguntou: a competência número 5 diz respeito a gente.
Você tinha que decorar as 10 competências em sua ordem, mas enfim, a gente está aqui no nosso batidão, estamos aí, ó, no dia primeiro, temos aí 24 dias para a nossa prova, e a gente vai lá mostrar para essa banca que a gente vai derrotar ela, vamos quebrar essa banca. A competência número 5, minha gente, é cultura digital. O aluno ele deve ser capaz de não só aprender os conteúdos digitais, mas também produzir a cultura digital. Ele deverá ser capaz de utilizar as tecnologias e promover esses conhecimentos. Tudo bem? Conhecer, comunicar, resolver problemas, fazer aquele negócio lá, PowerPoint, software, tanto é Bitcoin, não sei o que, tanta riqueza, tanta coisa, que eu fico assim, ó. Você pega os menininhos lá, as criancinhas lá que nem no fundamental entraram, e eles já sabem mais do que a gente. Enfim, então essas crianças, esses alunos aqui no ensino fundamental, eles têm que ser capazes de não só decodificar os códigos da cultura digital, mas também produzir a cultura digital. Tudo bom? Competência número 6, trabalho e projeto de vida. Conhecer e valorizar os diversos saberes. Aqui, ó, esse aluno ele deverá ser capaz de desenvolver essa competência, de valorizar os diversos saberes, as suas competências socioemocionais, suas vivências culturais. Ele tem que se apropriar desses conhecimentos, dessas experiências, para que ele se entenda enquanto pessoa, enquanto relações de mundo e de trabalho, tá bom? Com isso, essas competências sendo alinhadas, elas vão dar capacidade ao aluno de gerir seus próprios conhecimentos e fazer suas próprias escolhas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E a número 7, o poder da argumentação. Aqui, o aluno, ele tem que defender ideias, opiniões, diferentes pontos de vistas, desenvolver fatos, desenvolver informações que sejam confiáveis, dados sólidos, sempre respeitando e promovendo os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, seja ele em seu âmbito local ou global. Autoconhecimento e autocuidado. Competência número 8, autoconhecimento e autocuidado. O aluno, ele deve conhecer-se, cuidar da sua própria saúde, tanto física quanto mental, compreender seu local na sociedade, reconhecer a diversidade humana, saber da existência das emoções distintas. Essa competência, ela procura contribuir para a construção de valores e vivências sociais. Competência número 9, empatia e cooperação. Muito além do individual, o aluno precisa entender que ele vive em sociedade. E muito além do individual, ele precisa se ver como agente social e desenvolver essas habilidades tão essenciais ao convívio humano. Com empatia, cooperação, respeitar as diversidades, os direitos humanos através do diálogo, para que assim ele consiga resolver problemas. E por fim, a competência número 10, responsabilidade e cidadania. Pensando no âmbito social do cidadão, a última competência, que é a número 10, ela visa formar o aluno no desenvolvimento dos princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis em uma sociedade. Pensando nessas competências, cabe a este aluno agir, seja no âmbito pessoal ou coletivo, com responsabilidade, autonomia, determinação, resiliência e flexibilidade. Tá bom? E os anos iniciais? Como é que se dá os anos iniciais? Minha gente, essa criança, ela sai de lá da pré-escola,
para chegar aqui no primeiro aninho, e aí aquela escola enorme, já tem mais professores, não é mais só a minha Plo, a minha tio, 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 e aqui vai falar, ai meu Deus, e agora? E essa transição, ela é extremamente delicada, e a escola, como um todo, precisa estar atenta. As transições, já dito ali na educação, na aula número 2 sobre a educação infantil em que a criança ela sai do reduto do seu lar para estar ali no ambiente e nós professores, todos os profissionais da escola precisam estar atentos a essa transição, deixar a família segura de que é ali no âmbito escolar a criança vai estar protegida. Aqui é a mesma coisa, não tem diferença. Nos anos iniciais, quando a criança ali de 6 anos ela ingressa no ensino fundamental, também temos que estar atento, deixar as famílias seguras, deixar as crianças seguras, e nós, professores, também temos que estar extremamente seguros, porque para essa criança tudo é novo, tudo é lindo, tudo é grande, tudo é maravilhoso. E esse sonho, essa energia que eles trazem consigo, na minha opinião, tem que ser preservada, tem que ser vista com alegria e tem que ser vista com aquele olhar que só um professor tem, de que essa transição de fases que veio de lá da educação infantil aqui para o fundamental vai ser tranquila, vai ser segura, vai ser tudo com muita alegria e com muita tranquilidade, tudo bom? Nos anos iniciais, essas crianças vão vivenciar mudanças muito importantes, minha gente, no seu desenvolvimento e essas mudanças, elas vão refletir no seu nos seus relacionamentos consigo mesmos, com o outro e com o mundo. É tudo muito grande, é tudo muito, né? E aí, quanto maior desenvoltura essas crianças tiverem, quanto mais seguras elas estarem, maior autonomia elas terão nos seus movimentos, deslocamentos, na sua ampliação, nas suas interações de espaço. As relações com as múltiplas linguagens, né, elas precisam estar inclusas na escrita, na matemática, nas novas aprendizagens, e a escola ela tem que ultrapassar os seus limites. Já dito aqui no documento introdutório, a escola ela tem que versar por novos espaços, explorar tudo que puder para que oferecer às crianças o máximo de vivência e de experiência que se puder propiciar, ok? E, novamente, nessas experiências aqui, se ampliam também experiências para o desenvolvimento da oralidade, do processo de percepção, compreensão, representação. Eles são tão fundamentais para essas crianças, para a aquisição do sistema da escrita alfabética, para o registro dos signos, não só dos signos da língua a qual ele fala, como signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos, científicos, enfim. Tudo aqui, né, nesses anos iniciais, eles têm que ter um olhar para a alfabetização, para o letramento, para a decodificação de todos esses signos, ok? Lembrando que, novamente, eu repito, a alfabetização não significa só decodificar signos. A alfabetização ela vai muito além, vai além do letramento, que é o conhecimento de mundo. Tá bom? As experiências das crianças, que ela vem do seu contexto familiar, social, cultural, suas memórias, seu pertencimento a determinado grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias de informação, de comunicação, essas são fontes extremamente estimulantes para a curiosidade das crianças, tá bom?
Aqui na escola que eu trabalho, na escola qual eu presto serviço, nós temos um menino que ele vem da África, não vou citar o nome aqui. Gente, como é uma criança maravilhosa, ele tem uma bagagem cultural tão imensa. Eu fico assim, querendo um menino só para mim, eu quero um menino só para mim, para dar aula. Eu sozinha sou a dona dele, porque eu, assim, enquanto curiosa, eu gostaria de embeber toda aquela cultura que aquela criança traz consigo. E, ao mesmo tempo, a família dele está ali encantada com o serviço que nós prestamos, com a qualidade do trabalho que nós prestamos. Olha que coisa mais maravilhosa. É apaixonante. E aqui, olha só aqui, ó, o estímulo ao pensamento criativo, o pensamento lógico, crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade das crianças em fazerem perguntas, de avaliar respostas, de argumentar, interagir, fazer as diversas produções culturais que elas são capazes, fazer uso das tecnologias, tanto da informação quanto da comunicação. Tudo isso possibilita que essas crianças, que esses estudantes possam ampliar seu conhecimento, sua compreensão de si mesmo, do mundo natural, do mundo social e das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Nessa faixa etária, demanda um trabalho no ambiente escolar que se organize nos interesses das crianças, nas suas vivências, bem como para que elas possam expressar progressivamente, para que elas possam ampliar sua compreensão, o que se dá pela mobilização das operações cognitivas. Com tudo isso que eu acabei de falar, gente, qual é o objetivo? Já disse que tudo no currículo paulista tem uma intencionalidade. E a intencionalidade aqui é ampliar a cognição dessas crianças. Né? A cognição matemática, o letramento, a alfabetização, o conhecimento de mundo, tudo isso. E cada vez que nós ampliamos essa cognição das crianças, elas vão se tornando gradativamente mais complexas, porém, com a capacidade, a sensibilidade delas aprenderem, elas vão apreender o conhecimento de mundo e expressar-se sobre ele e atuar nele. Olha que maravilha, isso é filosófico. É muito lindo, é muito lindo, tá bom? Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica, quer dizer, a nossa ação, né, nós professores, que vocês vão estar lá efetivados ali, ó, ela tem que ter como foco a alfabetização, isso aqui eu já disse, né? Com o fim de garantir amplas oportunidades para que essas crianças elas se apropriem do sistema da escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades da leitura, da escrita, e ao seu envolvimento nas diversas práticas de letramento. Letramento, conhecimento de mundo, alfabetização, decodificação de códigos, ok? É, é, o professor alfabetizador, ele é mais do que um artista. Eu, na minha concepção simples, esse profissional deveria ganhar trilhões, zilhões, muito mais do que um professor de faculdade. Por quê? Porque, gente, é um talento tão grande. E ano passado, eu, assim, eu sou muito curiosa, sou muito. Tic, 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 tic. E aí, uma das minhas diretoras maravilhosas lá do Espírito Santo, nas reuniões, e eu não sei por que eu estava ali, né? Não me cabia estar naquele ambiente, mas eu estava, desculpem. E aí, ela conversando com os demais membros do, do corpo técnico, né? O CTA, que nós chamamos lá Corpo Técnico Administrativo. E ela falando, olha, fulana, ela não serve porque ela não tem experiência como alfabetizadora.
Aí o outro, e fulana? Ela tem experiência, mas ela não é tão competente quanto alfabetizadora. Aí eles ficavam se perguntando, quem chamaremos para tais turmas? Aí eu via que não é um profissional qualquer que tem condições de ser um alfabetizador. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de, a mesma situação, né, de estar ouvindo o CTA, o Corpo Técnico Administrativo, discutindo lá entre eles quais professores estavam habilitados, que tinham ali aquela competência, aquela expertise para a alfabetização. Minha gente, é muito complexo, não é qualquer um que pode ser alfabetizador. Assim como eu disse na aula número 2 que não é qualquer um que tem competência para ser um educador infantil, aqui também não é qualquer um que pode ser um alfabetizador, gente, porque é um trem muito. Gente, é um talento. Eu não sei de onde essas meninas tiraram tanto talento para a alfabetização, que eu fico assim, gente, é tanto saber. Elas são bibliotecas ambulantes. E eu fico assim, ó, doida, apreciando aquela sapiência, aquela sensibilidade, aquela sabedoria de pegar uma criança que veio ali e, ao longo do tempo, ir moldando, sabendo as fases, enfim. É isso que eu quero dizer, que não é qualquer um. Se você não tem talento, assim como eu me reconheço, não é minha onda esse papo de alfabetização. Então, assim, não se arvore nessa em ser um alfabetizador. Vai ali para os anos finais do ensino fundamental, enfim, tudo bem? É isso que eu queria dizer. E nesse estágio de desenvolvimento cognitivo, gente, compreendido dos 6 aos 12 anos, essa criança ela passa a desenvolver conceitos extremamente elaborados em relação a ela mesma, ela apresenta maior controle emocional, já não chora tanto, já não grita tanto pela ajuda do professor, ela vai adquirindo essa autonomia, já consegue negociar seus conflitos com os coleguinhas ali entre eles mesmos, e assim vai. Nessa fase, os conflitos aparecem, sim. E a escola, nesse sentido dos conflitos, ela tem fundamental importância para que a criança ela passe a ampliar seu controle nas interações sociais, construindo sua própria identidade social, aprendendo a avaliar e a fazer escolhas para a sua própria vida. Dessa forma, amplia-se também a autonomia intelectual, a compreensão das normas, interesses pela vida social, e aí tem a promoção da interação com sistemas mais amplos. Nesse estágio aqui, dos 6 aos 12 anos, tem a expectativa em relação à produtividade do estudante, em contraponto com o sentimento de inferioridade. E aí tem aquela questão, né? Tô entrando na adolescência, eu sou isso, eu não sou, fulano é melhor do que eu não, eu sou o melhor, e assim, esses sentimentos de que afetam um pouco a autoestima. Eu digo um pouco porque se a criança é bem trabalhada, ela vai ter esses conflitos, vai, mas muito poucos e ao longo da sua vida eles serão resolvidos com muita eficácia. Tudo bem? O não cuidado, aqui, ó, olha aqui o que que o texto diz. O não cuidado para que esses comportamentos, para com esses comportamentos, né, sentimento de inferioridade, sentimento de que o outro é mais do que eu, enfim, abre espaço para que haja a baixa estima. E aqui, como eu já disse, se nós profissionais, e a escola em si fizer um trabalho bem bacana, saber das diversas fases das crianças, das suas diferenças e tudo, não vai haver esse problema, tá bom? Dessa forma, esse currículo aqui ele se volta para o desenvolvimento também das competências socioemocionais, que elas podem promover atividades que oportunizem os estudantes a lidar com todos os seus sentimentos e a desenvolver habilidades que se resumem na resiliência e na empatia, tá bom?
Aqui ele pede que se estimule a curiosidade por meio da interação social, do grupo cultural, da família, das vivências, do pertencimento a determinado grupo. Esse pertencimento, ele é cheio de uma bagagem cultural, ele é riquíssimo. Por exemplo, lá no estado do Espírito Santo tem toda uma riqueza cultural. Quando chega aqui em São Paulo, também com essa riqueza cultural e juntos tem uma simbiose aí que resulta em coisas maravilhosas, tudo bem? E quando tudo isso ele é trabalhado, quando a escola estimula a curiosidade por meio da interação social, por meio da cultura, da família, das vivências, do próprio pertencimento, com a interação com as tecnologias, tudo isso, todos esses estímulos eles contribuem para aguçar o pensamento científico, o pensamento crítico, o pensamento criativo, lógico, crítico, mediante a capacidade de fazer perguntas, avaliar, dar respostas, argumentar, interagir e produzir cultura. Tudo bem? Isso tudo possibilita que os estudantes eles tenham uma compreensão de si mesmos, do mundo social, do mundo natural e das relações deles mesmos com a natureza. Já que a aprendizagem ela compreende de vários processos de mudanças, de transformações, todas as competências, já falamos aqui, elas precisam ser desenvolvidas. E todas elas, ao serem desenvolvidas, elas envolvem sentimentos, ações que se projetam na realidade social. Se consolidam. E aí, ao projetar na realidade social, elas se consolidam enquanto aprendizagem como um ato de aprender a continuar aprendendo, aprender a aprender, ok? À luz desse olhar para as competências é que o currículo paulista, ele contempla a formação integral do estudante na sua trajetória de escolarização, desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. E aí é imprescindível, é extremamente necessário que a escola assegure aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagem entre os anos iniciais e os anos finais, com o fim de promover uma maior articulação entre essas duas fases, ok? Evitando ruptura no processo de aprendizagem. O conselho aqui é que, se possível, que a criança fique na mesma escola, mas se ele vai para outra escola, como o currículo é o mesmo, a continuidade, a escola ela já tem esse olhar atento para que a ruptura seja o menos prejudicial possível. E aqui, essa cisão aqui, ela é desaconselhada. Existe aí a divisão entre anos iniciais e anos fundamentais? Sim, porém, sem que haja essa cisão, sem que haja essa ruptura, ok? Porque é imprescindível que haja uma articulação entre elas duas para que se evite essa ruptura e, com isso, a criança não seja prejudicada no seu processo de aprendizagem. E os anos finais, como é que são? Gente, adolescente. Oh, meu Deus, é um sofrimento. Nossa, ele sofre os hormônios, espinha no rosto e as escolhas e aquela mudança de voz. E, gente, nos anos finais, os estudantes, eles deparam com tanto desafio, e os desafios, eles são complexos, e aí eles precisam de se apropriar de diferentes lógicas, organizar os conhecimentos, organizar as áreas de conhecimento, e, enfim, é assim que são os anos finais, tá bom? Portanto, nesse aspecto aí, gente, é necessário que os vários componentes curriculares
eles tenham a forma, eles tenham como foco ampliar e ressignificar as aprendizagens. Nos anos iniciais, o contexto das diferentes áreas visa o aprofundamento e a ampliação do repertório dos estudantes, fortalecendo sua autonomia e sua atuação crítica. Já nos anos finais, os estudantes inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência. E aí, isso tudo é marcado por mudança decorrente da biologia, da psicologia, social e emocional. Nesse período, ampliam-se os vínculos sociais, os laços afetivos, as possibilidades intelectuais, a capacidade de raciocínio, ela se torna mais abstrata. Os estudantes se tornam mais capazes de ver, de avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração. Eu não sou mais o centro, o outro também existe. E isso é tão importante para a construção da sua autonomia e na aquisição dos valores morais e éticos. As mudanças dessa fase, elas também implicam a compreensão desse adolescente como sujeito em desenvolvimento, com suas singularidades, formações identitárias e culturais próprias, e isso demanda prática escolar diferenciada. Essas práticas, elas têm que ser capazes de contemplar as necessidades deste estudante nos seus diferentes modos de inserção social. Então, é frequente nessa etapa observar que existe uma forte adesão aos padrões de comportamento da mesma idade, o que evidencia uma forma de vestir, de falar, de se comportar dessa ou daquela maneira. Isso tudo requer de nós, professores, uma maior disposição para entender esse adolescente, dialogar com ele nas suas formas de expressão, de cultura juvenil, seus traços, tudo isso se torna mais visível. Então, é necessário que nós tenhamos esse olhar com mais acuidade sobre esse adolescente, tudo bem? Sobretudo os adolescentes das áreas urbanas que são mais densamente povoadas. Por quê? Porque a miscelânea cultural é maior, então o grau de exigência desse estudante em relação à escola também será maior, tá bom? Então, assim, existe um vácuo, um vazio entre esse adolescente e o professor. E o que que a maioria dos meus colegas que trabalham no ensino fundamental dos últimos anos, eles fazem? Eles procuram. Não sei se é certo ou se é errado. Aqui não tem certo, não tem errado. Mas esses colegas, eles procuram conversar de modo a aproximar-se desses alunos. Eles, às vezes, eu também falo muita gíria. Por quê? Porque é a forma com que eu, Carla, eu consigo me aproximar desse estudante. Às vezes a gente tenta comer igual a eles, tentar conhecer qual o que está na moda ali no grupinho deles, aí saber o que está passando, e aí você lá, você entra no mesmo assunto. Enfim, ter esse olhar sensível para esse estudante que está aí nessa fase de transição, e minha gente, eu digo, é uma loucura, viu? Já passei por isso, eu digo, todos nós, né? Enfim. Aqui nos anos finais do ensino fundamental, também esse estudante ele precisa lidar com a quantidade de professores que ministram aula. Gente, já fizemos um estudo aí lá no Espírito Santo, nos anos do sexto ano, desculpem, do sexto ano, é o ano que mais reprova, lá na época, né, que foi em 2017, esse estudo que nós fizemos, o sexto ano foi o ano que mais, era o ano que mais reprovava. Por quê? Porque o aluno vem ali do ensino fundamental, do ensino dos anos iniciais, com poucos professores, todos ali
com um olhar mais infantil sobre esse aluno, e aqui é uma quantidade imensa de professores e eles têm dificuldade de lidar com tudo isso. E aí eles terão que ser capazes de ter interação com esses diferentes especialistas, adaptação aos níveis de exigência distinto de cada professor. Cada professor tem um tipo de avaliar, um tipo de dar aula. E aí esse aluno ele tem que lidar com tudo isso. Então é necessário que haja todo um cuidado para que a aprendizagem desses estudantes ela não seja fragilizada, especialmente na transição dos anos iniciais para os anos finais. Tudo bem? Se for fragilizada, se estiver esse processo de aprendizagem, se estiver fragilizado, minha gente, pode culminar em obstáculo que vai comprometer a aprendizagem desses meninos. Então, é preciso que os professores estabeleçam uma relação sensível, compromissada com essas crianças, com esses adolescentes, com o fim de construir um ambiente de confiança, respeito e que as aulas elas possam representar oportunidade de desenvolver conhecimentos, valores e atitudes, ok? Para tanto, é preciso que haja mediação de conflitos, abertura para uma escuta ativa, estímulo ao protagonismo e à autoria, para que os estudantes eles se percebam como coautores de suas próprias aprendizagens e que eles reconheçam suas potencialidades e os desafios da sua própria formação. Aí é necessário que a organização escolar ela escolha, ela acolha esses alunos, que ela respeite as suas singularidades. É necessário que o orientador é necessário que haja orientação de toda a ação educativa, o respeito aos educandos, seus tempos mentais, seus tempos socioemocionais, suas culturas e identidades. Ok? O tempo mental, pessoal, por exemplo, em geral, determinada criança, ela demora mais a amadurecer do que outra. Então, esse tempo de amadurecimento é necessário que haja um respeito a ele, que todos nós somos singulares, todos nós somos seres únicos e ali estamos em coletivo para um objetivo único, que é o aprendizado, ok? E é responsabilidade dos sistemas educacionais a criação de condições para que as crianças, adolescentes, os jovenzinhos ali, eles, com sua diversidade, eles tenham a oportunidade de receber uma formação que corresponda à sua idade própria no seu percurso escolar. Para dar continuidade à formação desses estudantes, é importante que haja um reajuste às novas rotinas de tempo, de espaço, de demanda, exigência, tudo isso presente nos diversos componentes curriculares e na ação dos professores. Tudo isso pode favorecer o processo de transição e acompanhamento dos estudantes em sua trajetória escolar, já disse, né? Nessa fase dos anos finais, os estudantes eles desenvolvem conceitos mais elaborados, eles conseguem organizar, sistematizar situações, relacionar aspectos diferentes da realidade, mas ainda assim, eles precisam se referenciar no mundo concreto para realizar abstrações, imaginar situações nunca vivenciadas e desenvolver sua autonomia intelectual para que eles possam compreender normas e se interessar pela vida social. Assim, é tão importante promover discussões sobre a adolescência. Essa adolescência é entendida como uma fase de transição e também repensar a função da escola no processo de formação integral desses alunos. A escola aqui, minha gente,
é um espaço de socialização, de formação de cidadãos e de produção de conhecimentos. É importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecer condições e ferramentas para que eles possam interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. É desejável investir no desenvolvimento de projetos que tratem dos interesses desses meninos, abrir oportunidades para que eles possam debater, argumentar, realizar escolhas, pensar inclusive no seu futuro. Essa abordagem aqui, ela é realizada à luz da perspectiva da resolução de problemas relativos a temas da atualidade e da realidade em que o estudante está inserido. E nesse sentido, vai existir a promoção do protagonismo desse adolescente. Aqui, nós devemos considerar, eu digo nós, enquanto professora do ensino fundamental, a cultura digital. Nós devemos considerar a cultura digital que promove tanta mudança social. E essas mudanças, elas têm que ser significativas e contemporâneas. Em decorrência da multiplicação das tecnologias da informação e comunicação e do crescente acesso a essa tecnologia, é necessário que essa escola ela tenha maior disponibilidade de computadores, telefones, tablets, enfim. É bacana que haja ali na escola uma sala de multimídia para que os estudantes possam, inseridos nessa cultura, eles também serem produtores dessa cultura, não só consumidores. Já dito aqui, ok? Só repisando. E aí nós vemos que esses jovens, eles cada vez mais, eles são engajados como protagonistas da cultura digital. Eles se envolvem diretamente nas formas de interação midiática, multimodal, de atuação social em rede. E aí eles realizam tudo isso de forma muito ágil. Por sua vez, a cultura digital ela também apresenta um forte apelo emocional e induz o imediatismo de resposta. Ou seja, a cultura digital, ao mesmo tempo que ela traz tanta coisa bacana, de tecnológico, tantos avanços para a sociedade, tanto benefício, mas também ela exige de nós ou do estudante, no caso aqui o foco é o nosso estudante, respostas imediatas. E aí, isso tem um forte apelo emocional. E isso, ao induzir o imediatismo, as coisas têm que ser imediatas, tudo se torna efêmero, volátil. E aí é muito melindroso, é muito delicado, porque pode privilegiar análise superficial de situações. Fake news, por exemplo, né? E aí é necessário também que haja um olhar crítico sobre todas essas informações que advêm da cultura digital, tá bom? Nesse aspecto, a escola ela tem que estar atenta a esse desafio, ao cumprimento do seu papel em relação à formação dessas novas gerações. É importante que a instituição ela preserve seu compromisso em estimular o reflexo, a análise aprofundada das situações, para que com isso ela contribua para o desenvolvimento do estudante, de uma atitude crítica em relação a todo o conteúdo midiático, uma postura crítica mesmo, uma postura de que isso pode ser, isso não pode ser, tá bom? Aí,
É imprescindível também que a escola ela compreenda e incorpore muito mais linguagem em seus modos de funcionamento, que ela desvende possibilidades de comunicação, de manipulação e que ela eduque os alunos a uma participação consciente da cultura digital. Ao aproveitar o potencial do universo digital, da comunicação digital, essa escola ela pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação, o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Isso exige uma articulação muito grande entre as competências cognitivas e as competências socioemocionais, para que no final dessa etapa do ensino fundamental, os estudantes eles possam ser protagonistas dos seus conhecimentos, protagonistas de suas escolhas e que suas escolhas estejam de acordo com o seu próprio projeto de vida. E esse projeto ele é um contínuo, e o seu esse projeto de vida ele é contínuo e ele é alinhado ao seu desenvolvimento pessoal e social para dar continuidade aos seus estudos no ensino médio. Olha a importância disso, gente. E aqui nós acabamos a nossa aula, né, sobre ensino fundamental. Tudo que deveria ser abordado está aqui. É muito bacana. Os códigos do ensino fundamental seguem a mesma estrutura do ensino da educação infantil, tudo bem? São os códigos, só que ali tem, no ensino fundamental tem EF, quer dizer, educação, ensino, F fundamental. E ali vai ter as competências que devem ser desenvolvidas nos alunos de acordo com a área. Tudo bem? Por favor, se atentem aos conhecimentos da BNCC, que é exigência do edital de vocês, viu? Se não me engano, são 5 tópicos da BNCC sobre história, geografia, ciência, matemática e português, que serão cobrados aí na prova de vocês, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus, beijo, beijo.